Pai do Senhor, queridos, hoje nós vamos falar sobre a impecabilidade de Jesus. Por quê? Como Jesus se despiu da sua glória, se fez homem e veio morar entre nós, ele foi revestido por uma natureza humana. Então, muitos discutem se essa natureza humana não haveria feito, né? Ou seja, exercido uma influência sobre Cristo a ponto dele pecar, ou seja, ele acabar transgredindo as leis, né? Então, ao longo desse estudo, nós vamos explicar biblicamente por que Jesus nunca pecou, né? Depois, nós vamos estudar que Jesus se tornou verdadeiramente homem, né? E quando ele se torna verdadeiramente homem, sempre se levanta essa pergunta na sala de aula: se Jesus era um homem como nós, será que ele também pecou, né? E a Bíblia, ela é muito clara ao dizer para cada um de nós que ele não pecou. Embora tenha sido revestido por a natureza humana, ele não pecou. E essa impecabilidade de Cristo é um dos principais pilares da vida cristã. Por quê? Porque se Jesus tivesse pecado, não teria como ele nos salvar. Ou seja, o seu sacrifício naquela cruz teria sido inútil. Por quê? Porque a partir do momento que ele pecasse, ele tinha se igualado a toda a descendência de Adão. Por isso, compreender essa impecabilidade de Cristo fortalece nossa confiança em um dos pilares bíblicos que é a salvação. Aí muitos dizem: tudo bem que Jesus não tinha pecado muito, mas será se Jesus nunca cometeu um único pecadinho na vida dele inteira? Então a Bíblia nos apresenta as provas de que Jesus viveu uma vida completamente santa, ou seja, uma vida terrena, mas completamente separado de satisfazer a carne. Não é que a sua carne não fosse tentada, a sua carne foi tentada, só que a diferença de Cristo é que ele não saciou, não levou satisfação para a nossa carne. Ao mesmo, né, antes de nascer, o anjo já anunciava isso, onde ele diz, ó, o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ou seja, antes de Cristo nascer, ele já era santo, ele já era separado, ele já era guardado, reservado para uma grande missão. Então Jesus nasceu santo, viveu santo, morreu santo e ressuscitou santo. Nasceu sem pecar, viveu sem pecar, morreu sem pecar e ressuscitou sem pecado. Durante seu ministério, muitas pessoas tentaram encontrar algum erro em sua vida, como nós vimos. Os líderes religiosos observavam cada palavra que ele dizia e procuravam uma falha. Tentavam fazer Jesus cair em alguma armadilha, mas nunca conseguiram. Em certo momento, Jesus fez uma pergunta muito forte aos seus inimigos, né? Que foi que ele disse, ó, quem dentre vós pode provar que eu tenho algum pecado? João, capítulo 8, versículo 46. Ora, se vocês dizem que eu não sou o filho do meu pai, se eu sou humano como todos vocês, se eu sou humano como todos vocês, eu pequei, como vocês também pecaram. Agora a pergunta que eu faço é: em quem eu pequei? No que eu transgredi? Imagine fazer essa pergunta diante de pessoas que queriam condená-lo. Mesmo assim, ninguém conseguiu apresentar uma acusação verdadeira, né? Então ele ficou aguardando ali ser acusado, mas não houve nenhuma acusação, certo?
Até seus inimigos reconheceram sua inocência. Isso é muito importante, né? Algo muito interessante acontece durante o julgamento de Jesus. Pessoas diferentes e até mesmo aquelas que não eram seus seguidores reconheceram que ele era inocente. Vamos dar alguns exemplos? Pessoas diferentes reconhecendo a inocência de Jesus. O primeiro foi Judas, né? Judas foi tomado ali, né, pelo desejo, pela ambição de receber um pagamento, né, as famosas 30 moedas. Ao receber aquela moeda, que ele conseguiu satisfazer o seu desejo, a sua cobiça, a sua ganância, a sua necessidade, os seus olhos se abriram e ele viu que aquelas moedas de prata não tinham valor nenhum, né, quando comparado àquilo que ele havia feito. Então ele diz: pequei traindo sangue inocente. Ele tenta voltar atrás, mas ele infelizmente não consegue mais voltar atrás, porque o caminho já tinha seguido, porque aquela era a missão de Cristo sobre a terra. O próprio Pilatos, né, não acha nele crime algum, porque os judeus queriam que eles fossem condenados através da religião. Pilatos não via nenhum pecado, nenhum cometimento de crime que pudesse condená-lo à morte. Então os judeus fazem uma artimanha ali, um artifício para que o Império Romano pudesse matar, pudesse assassinar Cristo, dizendo que ele era um perigo para o Império Romano, quando nunca ele foi um perigo para o Império Romano. O ladrão da cruz, né? Inclusive tem uma reflexão aqui sobre os dois ladrões da cruz, muito boa, que você pode ir lá assistir uma mensagem muito boa, os dois ladrões da cruz, onde um deles diz: este nem o mal fez. Lucas capítulo 23, versículo 41. E o próximo é o grande centurião romano, né? Que ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus, ou seja, após Cristo ali ser morto, ser assassinado, né? Eles viram ali uma série de ocorrências que aconteceram ali na morte de Cristo, chancelando, reafirmando até para aqueles que não conheciam a palavra que ali estava o verdadeiro Cristo. Um outro exemplo é a própria esposa de Pilatos, né, que também alertou que o marido não condenasse aquele homem, porque ele era justo e ela havia tido um sonho com eles, né, com ele, né? O próprio Herodes não encontrou culpa nenhuma, né? E veja como é impressionante. Amigos reconheciam a sua santidade e inimigos também. Aqueles que participaram de sua condenação admitiram também que Jesus era inocente, né? Porque nós vamos lembrar que ele estava ali por um propósito, certo? Logo, se Jesus nunca pecou, Jesus nunca precisou pedir perdão por seus pecados, né? Todos nós pecamos e por isso precisamos pedir perdão, precisamos confessar os nossos erros. Jesus nunca precisou fazer tal tipo de atitude, né? Ele frequentava o templo, participava das festas judaicas, mas na Bíblia nunca mostra Jesus oferecendo um sacrifício pelos seus pecados, né? Diferente dos outros, né? Paulo disse sobre Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Por isso nós não vamos encontrar Cristo oferecendo sacrifício, até porque ele era o próprio sacrifício, né? Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha que interessante, né? Nem atos de pecado e nem erro, nem ofensa, nem blasfêmia, nem heresia, nem qualquer tipo de palavra torpe foi encontrado na sua boca. Os hebreus, né? Foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ou seja, toda a Bíblia aponta para a mesma verdade. Jesus nunca pecou, mesmo estando revestido de uma humanidade. Logo, uma outra pergunta se levanta, né? Se Jesus foi revestido de uma humanidade, tudo bem que ele não pecou, mas ele não foi tentado, né? Essa é uma dúvida muito comum.
Se Jesus nunca pecou, será que as tentações então foram verdadeiras? Porque geralmente as tentações elas acabam vencendo o homem. A resposta é sim. Jesus foi realmente tentado, a diferença é que ele nunca cedeu à tentação. Inclusive, tem um estudo aqui no canal também sobre 3 pilares importantes, né, sobre a tentação de Jesus. Né? Podemos entender com isso um exemplo simples. Imagine uma árvore durante uma grande tempestade, o vento sopra com muita força, a árvore balança, mas ela continua firme, né? É a mesma coisa, né? Nós somos uma árvore, né? Quando submetida às tempestades, que são as tentações, nós podemos até balançar, né? Mas ela se manteve ali firme e forte, que foi o que aconteceu com Cristo, né? Ser tentado não é pecado, né? Porque se ser tentado fosse pecado, Jesus tinha pecado. O pecado acontece quando damos lugar à tentação. Ou seja, Jesus foi tentado, mas permaneceu obediente em todos os momentos. Ou seja, nós não vemos Jesus retrocedendo nem mesmo na hora de maior sofrimento, que é o momento em que ele ia ser levado para a cruz, né? Onde ele pede ali que o Pai passe de mim este cálice, se for possível. Um grande exemplo de que Jesus foi tentado, para que você não fique em dúvida, né? É quando Jesus ele é transportado para o deserto, né? Na verdade, Jesus vinha ali de 40 dias de jejum, ele sente fome e ao sentir fome, o Espírito transporta para os desertos. É o Espírito. O Espírito transporta para o deserto. Quando ele chega, é transportado para o deserto, o inimigo das nossas almas está ali, que é Satanás, né? Quando Jesus está com fome, ele faz a seguinte proposição: pede para Cristo transformar aqueles pães em pedra, né? E o Senhor disse: não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daqui para frente é o inimigo que o transporta. O inimigo agora transporta ao alto do pináculo do templo e pede para que ele se lance, né? Porque ao se lançar, ele seria ali guardado, protegido, segurado ali pelos anjos, e ele usa mais uma vez a palavra, onde ele diz o que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o demônio agora transporta ele para uma região plana, onde ele consegue ver todos os reinos, toda a beleza, toda a poluência do mundo, e o Satanás diz assim: tudo isto eu te dou, se prostrado diante de mim me adorares. Ou seja, nesse momento agora ele não usa a Bíblia, né? E o Senhor usa pela terceira vez para rebatê-lo, mesmo o inimigo não usando a Bíblia, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Quando Jesus fala isso, né? Jesus vence a terceira tentação, Jesus não peca, os anjos aparecem agora para o alimentar, ou seja, ele foi tentado, mas ele não pecou. O que, que nós podemos aprender com as tentações de Jesus, né? As tentações que Jesus enfrentou representam as mesmas áreas em que todos somos tentados. Primeiro, o pão, que é o desejo do corpo, né? a subsistência do indivíduo. O segundo, que é o desejo de possuir, né? E o terceiro, que é o orgulho e a vaidade, né? De todos os seres humanos. Então, nós temos aí os diferentes ambientes que o ser humano é tentado. Vencer pela sua subsistência, né? Viver de forma arriscada, de forma perigosa, e o último, né, buscar o poder, buscar a dominação e subjugar o mundo aos seus pés, né? Ou seja, chegar lá no topo, né, de ser dominador, de ser reconhecido, né, de implantar uma espécie de autoridade, né? Por que era tão importante que Jesus não pecasse, né? Então, Jesus, por que ele não poderia pecar? Porque somente
um Salvador perfeito, poderia morrer pelos pecadores. Lembra no Antigo Testamento, uma característica do animal que era oferecido no templo é que ele não poderia possuir defeito algum. Né? Nós vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Que era característica dos cordeiros que era oferecido no templo para expiação dos pecados, né? Cristo, como foi oferecido no lugar deste cordeiro, ele não poderia ter defeitos, ele não poderia ter mácula, ou seja, ele não poderia pecar. Se Jesus tivesse pecado, né, ele, quando morreu naquela cruz, ele teria simplesmente sido morto pelos seus próprios pecados, né? Ou seja, não teria sido morto pelo pecado de todos nós. Então, o que é que esse estudo ele nos ensina? Ensina que nós primeiro podemos confiar plenamente ou completamente em Jesus, porque ele nunca enganou ninguém, ele nunca mentiu, ele nunca foi injusto, ele nunca fez o mal, e tudo que ele ensinou foi verdadeiro. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Segundo ponto, quando somos tentados, podemos buscar ajuda em Cristo, porque em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Como está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento de necessidade, ou seja, quando estiver enfrentando tentação, busque segurança, busque ajuda, não em outro homem que é tentado tanto quanto você, mas busque em Cristo Jesus, certo? Conclusão, né? A impecabilidade de Cristo mostra que Jesus foi o único homem que viveu uma vida plenamente sem pecado. Ele sentiu fome, sentiu sede, cansaço, tristeza, foi rejeitado, foi tentado, chorou, sofreu, apanhou, foi morto, mas mesmo assim ele se manteve sem pecado. Ou seja, temos a certeza de que ele é o Salvador Santo, perfeito e poderoso, e é o único que pode nos salvar, e é o único que sentiu na própria pele as nossas fraquezas e as nossas dores, de forma que ele consegue se compadecer de nós. Por quê? Porque o sacerdote no templo ele não conseguia sentir o que eu sinto, e muito menos o animal que é oferecido, ele sentia o que eu sinto, porque ele é de natureza diferente da minha, né? Embora ambos sejam animais, um é racional e o outro é irracional. Ou seja, o animal que é oferecido, ele não sabe o que é traição, ele não sabe o que é ser preso, ele não sabe o que é ser esbofeteado, ele não sabe nada disso, né? E Cristo não. Cristo ofereceu ali o sacrifício perfeito. Primeiro, porque ele era Deus, e segundo, porque ele foi revestido de uma natureza humana. E essa é uma das maiores esperanças da fé cristã, aquele que nunca pecou e nunca pecará, morreu pelos meus pecados. Ou seja, ele sofreu uma condenação injusta. Ou seja, ele se submeteu em meu lugar diante da sua própria vontade, se submetendo ao plano perfeito que Deus tinha reservado para ele. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, espero que vocês acompanhem essa série, que vocês assistam os vídeos, conteúdos que vão ficando para trás, para que o canal possa seguir crescendo e nós seguimos divulgando o Evangelho e a Palavra de Deus todos os dias. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.